Graça e paz, vamos iniciar mais uma semana. Eu me chamo Tiara e estarei com vocês no decorrer dessa semana fazendo o nosso devocional Pérolas. Aproveitando que tivemos recentemente a comemoração do Dia das Mulheres, eu quero te convidar a meditar, a aprender com algumas mulheres que nós temos na Bíblia. E para a gente começar essa jornada, nós vamos começar falando de algumas delas, não muito citadas no decorrer da história, mas que estão ali no livro de Números. São as filhas de Zelofaade. Mas antes de falarmos dessas mulheres, vamos trazer um pouquinho do que houve no tempo em que elas viveram. Números 26, versículo 1. Depois da praga, o Senhor disse a Moisés e a Eleazar, filho do sacerdote Arão: façam um receamento de toda a comunidade de Israel, segundo as suas famílias. Contem todos os de 20 anos para cima que possam servir no exército de Israel, nas campinas de Moabe, junto ao Jordão, do outro lado de Jericó. Moisés e o sacerdote Eleazar falaram com eles e disseram: façam um receamento dos homens de 20 anos para cima, conforme o Senhor tinha ordenado a Moisés. E estes foram os israelitas que saíram do Egito. Os descendentes de Ruben, filho mais velho de Israel, foram de Enoque, o clã de Enoquita, de Polu e clã de Pauluíta. De Esrom, o clã de Esromlita, de Carmi, o clã de Carmita. Estes foram os clãs de Ruben. Foram contados 43.730 homens. E assim vai decorrer em todo o capítulo 26, quais foram os clãs, quais eram os homens, né? Ele vem ali falando de uma linha hereditária, né? De quem eram esses clãs. Quando a gente chega no versículo 33, ele fala: Zelofaade, filho de Éfer, não teve filhos, teve somente filhas, cujos nomes eram Maalá, Noa, Ogla, Milca e Tirza. No versículo 51, ele diz: o número total de homens de Israel foi 601.730. Disse ainda o Senhor a Moisés: a terra será repartida entre eles como herança, de acordo com o número dos homens listados. A um clã maior, dê uma herança maior. A um clã menor, uma herança menor. Cada um receba sua herança de acordo com os números dos seus recenseados. A terra, porém, será distribuída por sorteio. Cada um herdará a sua parte de acordo com o nome da sua tribo de antepassados. Cada herança será distribuída por sorteio entre os clãs de maiores e os clãs menores, segundo o receamento dos levitas. E aí logo depois ele começa a falar quem foram os levitas. Mas o que eu quero trazer aqui no que nós lemos dentro do capítulo 26? Somente filhos homens podiam herdar a terra dos seus pais. E não era o caso de Zelofaade. Ele teve 5 filhas mulheres. Mulheres corajosas, mulheres tementes a Deus e mulheres ousadas. E o porquê que eu estou dizendo isso? Vamos ali para o capítulo 27 de Números, ler do versículo 1 até o 7, para poder entender esse contexto. Aproximaram-se as filhas de Zelofaade, filho de Éfer, neto de Gileade, bisneto de Maquir, trineto de Manassés. Pertenciam aos clãs de Manassés, filho de José. Os nomes das suas filhas eram Maalá, Noa, Ogla, Milca e Tirza. Elas se prostraram à entrada da tenda do encontro diante de Moisés, do sacerdote Eleazar, dos líderes de toda a comunidade e disseram: olha só, essas mulheres procuraram Moisés, foram lá falar com ele e disseram o seguinte, versículo 3. O nosso pai morreu no deserto. Ele não estava entre os seguidores de Corá, que se juntaram contra o Senhor, mas morreu por causa do seu próprio pecado e não deixou filhos. Porque o nome do nosso pai deveria desaparecer do seu clã por não ter tido um filho. No caso, um filho homem, né? Dê-nos propriedade entre os parentes dos nossos pais. Moisés levou o caso diante do Senhor. E o Senhor lhe disse:
As filhas de Zelofade têm razão. Você lhes dará propriedade como herança entre os parentes dos pais dela, e elas lhe passará a herança do pai. Diga aos israelitas: se morrer algum homem que não deixar filho homem, transfiram as suas heranças para as suas filhas mulher. E se não tiver filha mulher, deem a sua herança aos irmãos dele. Se não tiver irmãos, deem aos irmãos do seu pai. Até aqui. Na época em que essas mulheres viveram, só se tinha herança filho homem. E Moisés, quando foi fazendo a repartição dessas terras, deixou essas mulheres de fora. Só que essas mulheres, elas não se conformaram com o que estava acontecendo. Elas foram determinadas, chegaram a Moisés, reivindicando por um direito que elas acreditavam ser justo. Moisés, como um bom líder e temente a Deus, ele não desprezou o pedido delas. Ele foi consultar o Senhor. E o que o Senhor fez? O Senhor disse que elas tinham direito, porque o Senhor, ele é justo. Essas mulheres não apenas fizeram história e ficaram marcadas por ter mudado uma lei com o pedido que foi feito, como também não ficaram desamparadas. Elas garantiram um futuro debaixo daquilo que lhes pertencia por promessa, que lhes pertencia por direito. A lei não concordava com isso, somente filhos homens. Mas o Senhor é um Deus justo. O Senhor é o Deus que faz justiça pelas mulheres. O Senhor é um Deus que cuida de mim, que cuida de você, que muitas vezes, mesmo a gente achando que algo é injusto, que algo não está certo, se a gente chega diante dele e coloca o nosso coração na mão dele, falando: Senhor, que a sua justiça esteja sobre isso. Senhor, eu não me conformo de ser dessa maneira. Se o Senhor se agradar e entender que é justo e que merecemos, ele age ao nosso favor. Eu quero te trazer nessa manhã a lembrança de quem você serve, a lembrança de quem é o seu Pai. O seu Pai é o Todo-Poderoso. Ele é o dono do ouro, ele é o dono da prata, ele é o dono da sua vida, ele é o dono do mundo, ele é o dono dos juízes, ele é o dono de todas as leis. A quem temeremos se o Senhor é conosco? Não é mesmo? Mas é difícil a gente confiar e descansar quando estamos passando por algum momento de injustiça. Quantas vezes você já chorou, indignada por algo que você esteja vivendo ou mesmo presenciado, que ao teu ver é algo que está sendo injusto, é algo que não está correto? Eu quero te convidar a intervir pedindo direto para quem pode mudar lei, para quem pode mudar cenários, para quem pode mudar a sua situação. Jeová, o Deus Todo-Poderoso. Jeová Jirê, um Deus de provisão. Se achegue a Ele, derrame seu coração e peça para que Ele haja ao seu favor de forma justa. Aqui nós temos 5 mulheres, às quais quase não se é citado o nome delas, mas que fizeram diferença numa nação, que fizeram diferença diante de uma lei, por serem tementes a Deus, por ter humildade, determinação e ousadia de lutar e buscar por aquilo que ela acreditava ter direito. Que você tenha ousadia, que você tenha coragem de buscar e reivindicar aquilo que é direito teu. Amém? Pai, eu quero te louvar e te agradecer por essas mulheres. Mulheres essas, Senhor, que tiveram coragem de enfrentar grandes homens por um direito que era dela. Mesmo não sendo reconhecida, elas foram buscar aquilo que elas acreditavam, porque elas tiveram um pai. Elas não eram mulheres abandonadas, e esse pai tinha direito a heranças, e elas foram buscar essas heranças. Senhor, eu venho me colocar nessa hora diante de Ti, pedindo e reivindicando a herança da paternidade, da salvação, da justiça que foram conquistadas na cruz do Calvário por Jesus. Senhor, abençoa a nossa semana, esteja conosco, Senhor, ao tratar sobre mulheres que fizeram diferença na história, no decorrer, Senhor, desses devocionais, que nós possamos aprender com cada uma delas
e extrair o que tem de melhor dessas histórias, para poder, Senhor, nos edificar, nos fortalecer, nos refinar, nos orientar. Em nome de Jesus, toma minha vida nas tuas mãos, que eu possa também ser uma mulher que faça a diferença, temente a Deus, debaixo de justiça, debaixo de sabedoria. Em nome de Jesus. Amém.